Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um curso sobre os dogmas marianos. Estamos no módulo 3. Quero acolher a todos com um abraço da misericórdia. Deixa eu colocar aqui, esqueci de colocar o microfone. Estão me ouvindo direitinho? Me digam aí. Bom dia. Me digam se estão me ouvindo. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso Dogmas Marianos. Estamos no módulo 3. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a Imaculada Conceição. Você pode também ir chamando mais pessoas. Aperta aí no aviãozinho e vai convidando mais pessoas para que outras possam assistir essa live e também tirar todas as dúvidas, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse tema e hoje nós vamos, de alguma forma, sanar todas as dúvidas sobre a Imaculada Conceição. Eu quero saber quem aqui é devoto da Imaculada Conceição. Se você é devoto, coloca aí nos comentários se você tem a devoção à Imaculada Conceição. E nós vamos começar aqui, como sempre nós começamos e terminamos rezando. Sim, todas as lives ficam salvas, né? Todas as lives, elas ficam salvas. Inclusive, os outros módulos também estão salvos aqui no Instagram. Se você está no grupo da Escola de Formação, as lives, elas vão para lá. Os links, quando terminou aqui a aula, os links, eles vão para o grupo de formação, tá bom? A Escola de Formação, lá no grupo do WhatsApp. Assim que eu concluo aqui a aula, eu envio. Tá bom? Tudo bem, Cida, não se preocupe. Depois você assiste. Então, vamos dar início. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitar no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos dar início aqui à nossa aula do terceiro módulo, né? Imaculada Conceição. Estamos aqui, para você que não me conhece, meu nome é Roberta Viana. Eu sou a fundadora da Escola de Formação Mãe de Misericórdia, que é um sonho
sempre foi um sonho no meu coração realizar uma escola com o objetivo de ajudar as pessoas, os católicos que têm dificuldade de entender, né, os assuntos da nossa religião. E nós estamos aqui já no terceiro curso dessa escola, né? O primeiro foi sobre o purgatório, depois estudamos um pouco sobre o céu e o inferno, e agora estamos nos dogmas marianos. E hoje é o terceiro módulo desse curso. Vamos falar sobre a Imaculada Conceição. Então, lembrando que tudo que vai ser dito aqui é baseado no Catecismo da Igreja, né? Na Bíblia e na tradição, né? Magistério, tradição e escritura. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre esse dogma, né, onde Nossa Senhora cheia de graça, lá em Lucas capítulo 1, versículo 28, ela é chamada Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E nós vamos também falar um pouquinho sobre a devoção ao ofício da Imaculada Conceição. Por que isso tudo, né? Está conectado ao dogma. Então, muitas vezes a gente reza o ofício, mas a gente não sabe de onde veio, nem para onde vai. Então, a gente vai também falar sobre isso, né? A vida de graça e combate ao pecado, a consagração da mente, do corpo e da alma, e Nossa Senhora como modelo de santidade. Então, primeiro a gente tem que entender por que existe esse dogma, né? As pessoas confundem o dogma achando que o dogma da Imaculada Conceição, ele fala sobre Nossa Senhora ter concebido Jesus milagrosamente, né? Que Nossa Senhora ser Imaculada Conceição está conectado ao nascimento de Jesus, e na verdade não. Na verdade, o dogma, ele está falando sobre a concepção de Nossa Senhora. Está dizendo que ela nasceu sem mancha do pecado. Então, desde o princípio, a igreja ensina, né, que desde que Nossa Senhora nasceu, né, ela foi preservada do pecado original, que é aquele pecado de Adão e Eva, o pecado original. Todos nós temos esse pecado, né? E pela graça de Deus, ela foi isenta desse pecado. Então, a gente precisa compreender que ela também foi salva por Jesus, né? Nossa Senhora, ela não foi isenta disso, ela foi salva por Jesus, mas ela foi salva de modo preventivo. Ela foi, a salvação de Nossa Senhora foi de um modo diferenciado. Enquanto a gente foi liberto do pecado, né? Enquanto Jesus nos livrou do pecado através da cruz, Nossa Senhora foi preservada dele. Ela nasceu sem pecado. Então, lembrando que esse mistério ele não diminui Cristo, né? Pelo contrário, ele mostra até onde vai o poder de Jesus. Então, a igreja ensina que na Constituição inefável de Deus, né, o dogma ele foi proclamado oficialmente em 1854 pelo Papa Pio IX. E diz assim: a Santíssima Virgem Maria foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Então, não é uma coisa criada da cabeça do homem, né? A igreja ela já aprova isso desde 1854. E antes disso, né, lembrando que
a fé da igreja é muito mais antiga do que isso, né? Os cristãos, eles já reconheciam que Nossa Senhora era totalmente sem mancha. E no Catecismo da Igreja também fala sobre isso, no número 490, se você tem o catecismo, você pode anotar. Né? Ele diz assim: para ser mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos de tão grande missão. E ainda no Catecismo, no número 493, ele diz assim: Maria permaneceu livre de todo pecado pessoal durante toda a sua vida. E na Bíblia, a gente vai ver essa expressão, ave cheia de graça, que isso tem tudo a ver com o dogma. Essa expressão, ela, no original grego, ela aparece kekaritomene, que significa agraciada plenamente, transformada pela graça e preenchida por Deus. Isso tudo que eu estou falando para vocês aqui está na apostila que você pode adquirir, né? Depois, quando terminar a aula, você pode falar comigo no privado e perguntar como é que você consegue adquirir a apostila. Lembrando que não é obrigatório, todos os cursos da nossa escola de formação é gratuito, tá bom? A apostila é algo à parte e você pode adquirir se você quiser. Essa graça, né? Essa expressão ave cheia de graça, essa graça de Nossa Senhora, ela não é momentânea, né? Não é uma graça passageira, né? É uma condição permanente. E lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, tem aquela expressão, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, lá nos padres, os primeiros padres, eles estudavam e enxergavam que Nossa Senhora, ela é a nova Eva, né? Então, Eva, ela cooperou para a queda da humanidade, né? Eva desobedeceu. E Nossa Senhora cooperou para a redenção. Nossa Senhora obedeceu. E lá em Apocalipse capítulo 12, a mulher revestida de sol. A tradição viu que esse texto ele falava sobre a igreja, mas também falava sobre Nossa Senhora e também falava sobre uma humanidade redimida. A patrística, não sei se vocês já ouviram falar essa expressão, a gente vem falando aqui, né? Essa expressão, eu estou falando assim porque eu sei que todos os dias entram alunos novos na nossa escola de formação. Então, se você já ouviu falar sobre a patrística, se você não ouviu, a patrística são os primeiros padres. Santo Agostinho, Santo Irineu, Santo Efrem, são os primeiros padres que estudaram ali próximos aos apóstolos, aqueles que tiveram experiência bem próximos de Jesus Cristo. Então, Santo Irineu de Leão chamava Maria de Nova Eva. Assim como Eva participou da queda, Maria participa da restauração. Então, Santo Efrem da Síria escrevia: somente tu e tua mãe sois totalmente belos. Então, comparava, né, Nossa Senhora e Jesus com a beleza, a única beleza imensurável. Santo Agostinho ensinava: quando se trata de pecado, não quero incluir Maria. Então, eles já reconheciam Nossa Senhora Imaculada Conceição, lá no início, antes do dogma ser dogma. Nós vamos falar também um pouco agora sobre a experiência dos santos, não é? Com relação ao dogma. São Maximiliano Kolbe, depois vocês pesquisam sobre a experiência de São Maximiliano, ele é um mariano, né? Um santo mariano, muito devoto de Nossa Senhora. Ele chamava Maria de obra-prima do Espírito Santo. Então, ele via nela um modelo de perfeita graça.
Já São Luís Maria Grignon de Montfort, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, ele ensinava que a santidade não nasce do esforço humano, nasce da graça acolhida. Santa Teresinha do Menino Jesus via Nossa Senhora como não incansável, mas um modelo possível de confiança. E nós também sabemos que Nossa Senhora apareceu, né, já entrando nas aparições para confirmar o dogma. Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette, né, em 1858, e ela perguntou a Nossa Senhora: quem sois? E aí ela respondeu: eu sou a Imaculada Conceição. Ela não disse: fui concebida sem pecado, né? Ela respondeu revelando a sua identidade espiritual. Então, nesse momento, né, ficou muito claro o título que Nossa Senhora queria ser revelada, né? E apesar de que ela já era proclamada sem mancha do pecado, né? Mas ela queria que a igreja atestasse isso. E aparece dizendo que a gente, para buscar a santidade, precisa de oração, conversão e reparação. Então, tudo aponta para uma vida de graça, né? E nós precisamos entender o sentido espiritual da Imaculada Conceição. Esse dogma, ele revela o que Deus deseja fazer em cada alma, o que Deus ele quer realmente fazer em nossa alma, né? Não é uma coisa qualquer, não é uma coisa aleatória, né? Então, não nos torna mutantes, né? Não nos torna robôs, né? Não é uma coisa que a gente vai viver como alguém impecável, perfeitos, né? Mas nos torna configurados à graça, né? É algo que a gente vai olhar e vai dizer que é possível, né? É algo que nós vamos entender que é possível viver na graça, é buscar viver a graça. Então, ela nos ensina vigilância espiritual. E hoje em dia, principalmente, né, todos os dias a gente precisa orar e vigiar, porque é nítido que o mundo jaz nas trevas. É nítido que o inimigo quer que vivamos no pecado o tempo inteiro. Pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. E quando não é uma coisa, é outra. E quando não é tudo, é uma coisa só. Então, a palavra fala que o justo peca 7 vezes por dia. Então, o dogma da Imaculada Conceição, ele serve para que a gente possa ter essa vigilância espiritual, né? Ele nos ensina a combater o pecado em nós, a lutar contra isso, né? A uma vida sacramental, a buscar a Eucaristia, a buscar a adoração, a buscar a missa, a buscar a confissão e a uma santidade concreta. A não querer viver à margem da nossa religião. A não querer viver um catolicismo Nutella, como dizem hoje, né? A não viver no raso, no mimimi, que hoje em dia a gente não pode dizer nada, né? Então, o dogma, ele nos leva a uma radicalidade, a uma mudança de vida real. E agora, nós vamos entrar no ofício da Imaculada Conceição. O que é que tem a ver com o dogma, né? Essa devoção,
ela geralmente é rezada no sábado. E o que é que essa devoção causa em nós? Ela nos disciplina espiritualmente, causa contemplação em nós e um amor mariano saudável. Lembrando que eu gosto muito de frisar isso, porque muitas pessoas, né, gostam também de falar que nós católicos colocamos Nossa Senhora no lugar de Jesus, mas quem é consagrado a Nossa Senhora pelo tratado sabe que todas as devoções marianas, elas são cristocêntricas, né? E o ofício da Imaculada Conceição não é diferente. Não é diferente. Ele é uma devoção cristocêntrica. Isso quer dizer o quê? Que todas as devoções marianas levam para Jesus. Então, o ofício da Imaculada também leva para Jesus. Então, o ofício, lembrando que o ofício ele não substitui a missa, né? Eu vou rezar o ofício, então eu já rezei o ofício, não preciso ir para a missa. Não, tem nada a ver. Não é um sacramento, não tem nada a ver, tá? Mas conduz até Jesus, né? Uma devoção cristocêntrica. Então, nós precisamos entender que quando a gente se torna, né, consagrado, buscamos devoções marianas e o ofício da Imaculada é uma devoção mariana que deve ser rezado. Geralmente se reza no sábado, por quê? Porque o sábado é um dia em que a igreja venera Nossa Senhora, né? E é um dia em que as devoções marianas estão em evidência. E há relatos, né? Claro que não é comprovado, mas é uma devoção popular, é algo cultural, né? Há relatos em que quando você reza o ofício da Imaculada, né, Nossa Senhora se ajoelha para rezar junto conosco o ofício. Então, é uma oração muito poderosa e os devotos do ofício costumam rezar ao meio-dia, que também é um horário, né, muito específico, um horário que na cultura popular também o pessoal fala muito que é um horário que é muito, digamos assim, um horário poderoso, né? Mas isso aí é algo cultural, tá? Não estou dizendo que é a igreja que diz isso, não estou dizendo que tem algum documento que fala que, né, você precisa rezar em meio-dia, é algo da sua fé. E também, assim, enfim, a qualquer hora, dependendo da sua fé que você rezar, eu acredito que com o seu coração aberto vai acontecer verdadeiramente a graça, se for realmente da vontade de Deus de acontecer, tá bom? Também quero falar aqui um pouco sobre alguns erros que são comuns, né, das pessoas falarem, e eu vou desmistificar aqui para que vocês possam também entender. Diante desse dogma, algumas pessoas dizem: Maria não precisou de Jesus, que a gente sabe que não é verdade, né? Maria precisou sim de Jesus, né? Ela foi salva por Cristo previamente, né? O dogma ele fala que ela foi prevenida, né, do pecado. Então, ela foi salva sim, mas ela foi salva de uma maneira diferente, né? Outras pessoas vão dizer: Imaculada Conceição é o nascimento virginal de Jesus, né? Que eles falam como se ligassem a Imaculada Conceição ao nascimento de Jesus, e não é, né? Ele se refere à concepção de Nossa Senhora.
deixando claro isso, né? A santidade é perfeccionismo e não é, né? A santidade é cooperação com a graça, né? E na apostila vai ter algumas perguntas, né? Algumas perguntas para que a gente possa refletir. Por exemplo, o pecado se tornou normal para mim? Tenho protegido minha mente? Minha oração gera conversão? Eu tenho vivido como o templo do Espírito Santo? Estou permitindo Deus vencer em mim? Então, isso tudo, né, está dentro do dogma da Imaculada Conceição. Então, a Imaculada Conceição, ela não fala primeiro sobre Maria, né? Fala sobre o poder da graça de Deus, sobre a vitória de Deus, sobre o futuro que Deus sonha para cada um de nós. Então, Nossa Senhora, ela nos mostra que aquilo que a graça começou nela, Deus deseja continuar em nós. Então, veja que ela sempre fala, ela sempre aponta para o Senhor. Nossa Senhora nunca quer nada para ela. Ela sempre aponta para o Senhor. Então, essa expressão, que fique claro, né? Que essa expressão cheia de graça é a expressão, é uma expressão grega, né? Que vai nos dizer que ela é toda de Deus, né? Sem mancha. É uma expressão grega, deixa eu voltar aqui, porque a pronúncia... Isso tá na apostila, tá? Você que quer adquirir, depois você fala comigo. Que é caritomene, né? É um texto original grego, que é caritomene, que significa agraciada plenamente, né? Transformada pela graça, preenchida por Deus. Então, essa é a Nossa Senhora. Quando o anjo ele aparece e diz, Ave cheia de graça, ela é reconhecida pelo céu como agraciada plenamente. Lembrando que essa graça, ela não é uma graça momentânea, não é só porque ele apareceu ali e naquele momento ela foi agraciada, não. Era uma graça plena, para sempre, né? Então, é isso. Então, é isso, gente. Esse é o dogma e dentro da apostila tem algumas referências bíblicas, né? Tem os artigos do catecismo para vocês pesquisarem também. Tem, inclusive, as encíclicas para vocês lerem, que é muito importante também, tá bom? Coloquei também na apostila os padres, né? A patrística. E também coloquei aqui São Luís Maria Grignon de Montfort, que é muito importante vocês lerem o Tratado da Verdadeira Devoção, que fala muito sobre isso. E São Maximiliano Kolbe, que também é um devoto mariano, que vocês podem também pesquisar, né? Ele fala muito sobre Nossa Senhora. E é isso, né? Que vocês possam buscar cada vez mais conhecer Nossa Senhora, amá-la e defendê-la. Não porque ela é maior do que Jesus, mas porque ela aponta para Jesus. Ela nos leva até Jesus, né? Ela é o nosso caminho até Jesus. E esse dogma é um dogma importantíssimo, onde a gente entende que o Senhor, ele preparou o lugar para nascer, né? Ele preparou o ventre para nascer, né? Então,
deveria ser um lugar sem mancha do pecado, né? Então, Nossa Senhora, ela foi isenta do pecado original exatamente por isso, porque Deus iria nascer num ventre limpo, puro, sem mancha. Por isso, ela foi isenta do pecado original. Então, esse dogma não tem a ver com o nascimento de Jesus, mas tem a ver com o nascimento de Nossa Senhora, tá? Então é isso. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar. Se vocês gostaram, coloca aí nos comentários. Se você tem alguém que você conhece que tem dúvidas sobre o dogma da Imaculada Conceição, manda essa live para alguém, né? E vamos evangelizar. Esse é o objetivo da nossa escola de formação Mãe de Misericórdia, é levar uma linguagem simples, uma linguagem tranquila, para que as pessoas entendam. E tem muita gente que não sabe, não conhece, não entende nem o que é dogma, né? O dogma é uma verdade de fé, onde a igreja para tudo para estudar, né? E coloca como um documento, né? Para que você possa estudar sobre isso e avaliar se realmente você consegue entender, compreender, e deixa muito claro que realmente Nossa Senhora é Imaculada Conceição e isenta do pecado original, né? Do pecado de Adão e Eva, o pecado da concupiscência, né? Então, é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. O próximo sábado, nós finalizamos esse curso, né, sobre os dogmas marianos e ficamos por aqui, tá bom? Olha aí, feedback. Muito obrigada pela formação. Estou procurando me aprofundar, mas estou iniciando ainda. Muito obrigada pela oportunidade de conhecimento, crescimento espiritual. Que bom! Seja bem-vinda. A gente tá só começando, viu? Aqui tem muitas coisas aqui já salvas no Instagram, se você der uma pesquisada. E também no meu canal do YouTube. Tem muita coisa também sobre a Bíblia. Tem sobre as partes da missa. Eu já fiz curso também sobre as partes da missa. Fiz também curso sobre os santos, como a canonização dos santos. Deixa eu ver o que mais. Como ler a Bíblia, como manusear a Bíblia. Eu já fiz vários cursos, desde a pandemia, desde 2020. Eu venho fazendo cursos online aqui, ajudando muitas pessoas. Graças a Deus, a gente tem o meio, né, aqui as redes sociais, para evangelizar, e bendito seja Deus, né? Então, não sei se você tá lá no grupo, né, do WhatsApp. Então, fica lá que a gente vai dar continuidade e é só o começo, tá bom? Então, vamos finalizar aqui consagrando tudo a Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima e o nosso Pai espiritual, São José, para sempre sejam louvados. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.